Existem histórias que o tempo não apaga, relatos sussurrados nas noites escuras do sertão, onde o medo se esconde atrás de cada porteira, cada sombra, cada passo na estrada de terra. Eu sou a voz por trás dos sussurros, e neste vídeo você vai ouvir 4 relatos sobrenaturais vindos do interior do Brasil. Prepare-se, o que você vai escutar talvez nunca mais saia da sua cabeça. Apague as luzes, coloque o fone de ouvido, e venha ouvir os sussurros do sertão. Primeiro relato. Meu nome é João Vitor, mas na roça, desde pequeno, todo mundo me conhece só como João. Essa história que eu vou contar para vocês não é invenção de pescador, não. Ela aconteceu de verdade, e marcou a minha vida de um jeito que até hoje, quando lembro, sinto um nó na garganta e um arrepio subindo pela espinha. Foi lá pelos meus 15 anos, uma idade em que a gente se sente o dono do mundo, cheio de coragem, mas que a vida mostra que o mundo tem mistérios que a gente nem sonha. Tudo se passou na fazenda do meu avô, a fazenda Olho d'Água, bem para lá do Rio São Francisco, nas terras áridas e cheias de segredos do sertão de Pernambuco, perto de Petrolina. A gente morava numa casinha humilde de taipa, afastada da casa grande da fazenda, aninhada bem no meio da caatinga. A noite lá é uma coisa à parte. É um breu absoluto, um silêncio que só é quebrado, de vez em quando, pelo canto estridente dos grilos, o uivo solitário de algum cachorro vira-lata ou o coachar distante dos sapos em algum charco. Em noites de lua nova, então, é uma escuridão tão densa que a gente não enxerga nem a própria mão estendida na frente do rosto. É um convite para a imaginação, mas também para um medo ancestral. Era uma noite de verão, daquelas que o calor do dia não dá trégua nem à noite. O ar era abafado, pesado, sem uma brisa para refrescar. Eu tava dormindo no meu catre, suando em bicas, com o ventilador de teto girando no máximo, tentando em vão espantar o calor. Foi por volta da meia-noite, ou talvez um pouco depois, que um barulho estranho me acordou. Não era o mugido familiar do gado no curral, nem o estalo de um galho de árvore batendo na parede da casinha, impulsionado por um vento súbito. Era um som diferente, pesado, arrastado, mas ao mesmo tempo com uma leveza sobrenatural, como se chifres enormes estivessem raspando na cerca de arame farpado que delimitava o curral. Mas não era o som de bois brigando, nem empastando, nem se movimentando de forma natural. Era compassado, quase rítmico, e um tanto silencioso demais para o volume que a imponência do som sugeria. A gente, no sertão, aprende a identificar cada som da noite, o estalo da madeira, o pio da coruja, o farfalhar da cobra na grama, o andar de qualquer animal. Mas aquele ali, aquele não pertencia ao meu repertório de sons conhecidos. Aquele era novo, e apavorante. Meu coração começou a bater mais forte no peito, um tambor descompassado. A curiosidade e o medo travaram uma luta dentro de mim. Minha cama ficava perto da única janela do quarto, que dava de frente para o curral e para o pasto que se estendia para a escuridão sem fim da caatinga. Com a coragem, ou talvez a teimosia e a imprudência, que só um adolescente tem, me atrevi a espiar. Deslizei para fora do catre, com os pés descalços no chão frio, e abri a fresta da cortina de chita bem devagar, com a mão tremendo de ansiedade e pavor. E foi aí que o medo, o verdadeiro medo, aquele que gela a alma e a espinha, tomou conta de mim por completo. Lá fora, sob a escuridão quase total, iluminada apenas por uma fina camada de poeira estelar e o brilho fraco e distante da Via Láctea, eu vi uma silhueta. No início, parecia um boi imenso, muito maior do que qualquer touro reprodutor que meu avô já teve em toda a sua vida. Os chifres dele eram grossos, curvos, e pareciam alcançar o telhado do curral, quase tocando as telhas. Eram como troncos retorcidos de juazeiro. A massa escura daquele ser era imponente, esmagadora na paisagem noturna. Mas o que me deixou petrificado, sem conseguir respirar, com o ar preso nos pulmões, foram os olhos. Eu juro para vocês, os olhos daquele boi brilhavam no escuro, de um vermelho vivo, intenso, como 2 brasas ardendo furiosamente na noite mais profunda. Não era reflexo de luz, não era ilusão de ótica. Era um brilho próprio, pulsante, assustadoramente sobrenatural. Ele não se mexia.
Não pastava, não bufava, não balançava a cabeça, não demonstrava o comportamento de um animal comum. Estava parado, estático, como uma estátua gigantesca, de frente para nossa pequena casinha, me encarando. Parecia que ele sabia que eu estava ali, observando cada um de seus movimentos, ou a falta deles. O tempo pareceu parar naquele momento. Os grilos silenciaram. O vento parou de soprar. Era só eu, o breu impenetrável da noite e aquele boi de olhos vermelhos flamejantes. Minha boca secou, a língua grudou no céu da boca. Eu tentei, com todas as minhas forças, chamar minha mãe, que dormia no quarto ao lado, mas a voz não saía. Eu estava paralisado, preso num pesadelo que se desenrolava diante dos meus olhos, completamente impotente. Fiquei ali, talvez uns 10 minutos, que pareceram horas, uma eternidade. Eu só conseguia encará-lo e ser encarado por ele. O brilho dos olhos dele parecia se intensificar a cada segundo, quase como se pudesse me queimar, me consumir com aquele olhar gélido. O ar ao meu redor ficou pesado, denso, e estranhamente frio, mesmo numa noite abafada de sertão. Não era o frio da estação, mas um frio que parecia vir de dentro, da própria presença daquele ser. De repente, tão rápido quanto apareceu, ele simplesmente sumiu. Não correu, não andou, não se dissolveu na escuridão gradativamente, como uma sombra se dissipando. Ele desapareceu. Como se tivesse se desfeito no ar, como fumaça que se desfaz sem deixar rastro, sem um som sequer, sem uma folha cair. Um vazio ficou no lugar onde a imponência daquele ser estava. Na manhã seguinte, ainda em choque, mal consegui tomar café. Meu corpo estava pesado, como se eu tivesse carregado um peso invisível durante toda a noite. Contei tudo, cada detalhe, cada arrepio, cada batida do meu coração, para minha avó, Dona Coatinha. Ela era benzedeira, dessas mulheres sábias do sertão que conhecem os mistérios do invisível, as lendas que ganham vida. Ela ficou branca feito um lençol, os olhos arregalados, a expressão grave. Meu filho, ela disse, com a voz embargada pelo que ouvia, você viu o boi da meia-noite. Ele não é um animal comum, João. Ele não é carne e osso. Ele é um aviso, um guardião de almas perdidas, ou um mensageiro do que está por vir, um sinal do sobrenatural. Ele só se mostra para quem tem a alma limpa, e é um sinal claro de que você está sendo observado pelo que não se pode tocar. Reze, meu filho, reze muito. Cuidado com as encruzilhadas quando a luz estiver no alto e, pelo amor de Deus, não ande sozinho em lugares ermos, nem pense em desafiar o que se esconde na noite, depois que o sol se põe. Desde aquele dia, nunca mais andei sozinho na roça depois que o sol se põe. O boi da meia-noite pode ser só uma lenda para muitos, uma história de assombração contada nas noites de luau, nas beiras de fogueira, para assustar os mais novos. Mas para mim, ele é a prova viva, a cicatriz na minha memória, de que o sertão esconde coisas que a gente nem imagina, coisas que desafiam a nossa razão, a nossa lógica, e nos lembram que há muito mais entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. E de vez em quando, no silêncio da noite, quando o vento sopra de um jeito diferente e a escuridão é mais densa, juro que ainda ouço um leve arrastar de chifres na distância, um sussurro no vento, um lembrete do meu encontro com o inexplicável, com o boi da meia-noite, o guardião silencioso das terras secas. Segundo relato. Meu nome é Maria do Carmo, mas sou Maria para quem me conhece e me chama pelo nome. Essa história que vou contar para vocês não é da boca para fora, não. Ela é da pele, do osso, do coração, de um medo que me acompanha até hoje e que, de vez em quando, volta a apertar o peito nas noites de chuva forte. Ela aconteceu de verdade, e é sobre a loira da curva do rio, uma assombração antiga por essas bandas, no interior da Bahia, bem perto de onde o rio Jiquiriçá serpenteia entre as serras da Chapada Diamantina. Por lá, a mata ainda é densa, quase intocada, e as histórias, as lendas, correm como a água do rio, de boca em boca, de geração em geração. E eu, infelizmente, tive o desprazer de encontrar com ela, e de me arrepender amargamente por ter presenciado o que presenciei. Era uma noite de São João, muitos e muitos anos atrás. Eu era jovem, recém-casada com meu querido Zé,
que era um homem de bom coração, trabalhador e festeiro como poucos. A gente tinha acabado de se mudar para uma casinha mais afastada, perto daquela estrada de terra que ligava nosso pequeno povoado a um vilarejo vizinho. Era uma estrada que o tempo insistia em não asfaltar, cheia de buracos, poeira e com um trecho que todo mundo evitava, a famigerada curva do rio. Uma curva fechada, sem acostamento, onde o rio Jiquiriçá corria forte, batendo nas pedras do barranco íngreme. Meu marido tinha ido buscar uns amigos que viriam para a festa de São João que a gente ia dar em casa. Ele se foi no fim da tarde, dizendo que voltaria antes da meia-noite. O tempo foi passando, e o Zé não voltava. O relógio da cozinha, um antigo de pêndulo, marcava meia-noite, depois 1h da manhã, e nada dele, nem sinal dos faróis do Fusquinha. Eu comecei a ficar com o coração apertado, a ansiedade crescendo no peito como uma planta daninha. As histórias antigas sobre aquela curva, sobre sumiços inexplicáveis, começaram a martelar na minha cabeça. Lá pela 1h30 da madrugada, não aguentei mais a preocupação. Peguei um lampião a querosene e resolvi ir até a beira da estrada para ver se avistava o farol do carro. O ar noturno na Chapada é geralmente fresco, mas naquela noite parecia mais frio do que o normal, um frio que me parecia antinatural, e um vento estranho soprava de vez em quando, um vento que parecia um lamento, um choro distante. Caminhei pela estrada escura, a luz fraca do lampião dançando na poeira levantada pelos meus pés. Cheguei na famosa curva do rio, onde a estrada se estreita perigosamente e o barranco desce de forma abrupta para o leito do Jiquiriçá. A escuridão era quase total, só quebrada pela luz bruxuleante do meu lampião e a tênue claridade das estrelas, que pareciam encolhidas no céu. Foi aí que eu a vi. No meio da curva, parada, sob a luz fraca e trêmula que eu levava, uma moça. Ela era linda, de cabelos longos e loiros, tão claros que pareciam platinados, quase brancos sob a luz da lamparina. Vestida de branco, com um vestido que parecia de noiva, tão rendado e delicado que contrastava de forma assustadora com a aspereza daquele lugar ermo. Ela estava de costas para mim, os ombros curvados, olhando fixamente para o rio, como se estivesse hipnotizada pelas águas escuras que passavam ali. Meu primeiro pensamento, ingênuo como era, foi: coitada, deve ter se perdido ou o carro dela quebrou. Precisa de ajuda. Gritei, com a voz um pouco embargada pelo cansaço e pela preocupação com meu marido: moça, você tá precisando de ajuda? Aconteceu alguma coisa? Está perdida? Ela não respondeu de imediato. Permaneceu imóvel por alguns segundos que pareceram uma eternidade de silêncio denso e opressor. Depois, com uma lentidão agonizante, com a cabeça se virando aos poucos, ela girou o rosto na minha direção. E eu juro para vocês, a beleza dela era fora do comum, quase irreal, etérea. A pele alva, os traços delicados. Mas os olhos. Ah, os olhos dela. Eram vazios, sem vida, como buracos negros que pareciam sugar a luz. Não havia pupila, não havia brilho, apenas um vazio assustador. E então, um sorriso gélido, macabro, quase imperceptível, se abriu naquele rosto perfeito. Não era um sorriso de alegria, era um sorriso que prometia o abismo, que anunciava desgraça. Ela estendeu a mão para mim, devagar, com a palma virada para cima, os dedos longos e pálidos, como se me convidasse a ir com ela pro rio, para as profundezas escuras do Jiquiriçá. Um arrepio subiu da ponta dos meus pés até a cabeça, um calafrio que gelou até a alma, como se o frio da morte tivesse me tocado. O ar ao meu redor ficou pesado, denso, e inexplicavelmente frio, mesmo numa noite de verão. E eu senti um cheiro forte, inconfundível, de flor murcha, de vela queimada que já virou cera, de velório. Um cheiro que se grudou na minha roupa, nos meus cabelos, no meu olfato e que não saía. Naquele momento de terror, toda a sabedoria das histórias que minha avó contava sobre a loira da curva do rio, a noiva afogada, veio à tona na minha cabeça, como um raio. Diziam que ela era o espírito de uma moça que havia se afogado ali no dia do seu próprio casamento, levada pela correnteza traiçoeira do rio, e que ela chamava as pessoas para a morte, que levava consigo quem ousasse se aproximar demais, para que fizessem companhia a ela na eternidade fria do fundo do rio. Não pensei duas vezes. Não gritei, não tive voz.
A única coisa que meu corpo conseguiu fazer foi girar e correr. Larguei o lampião no chão, que se quebrou com o impacto e a luz se apagou, me deixando na escuridão total. Corri de volta para casa como se o próprio diabo estivesse me perseguindo. Corri sem olhar para trás, o som do meu próprio coração batendo nos ouvidos como um trovão, o cheiro de morte me seguindo, impregnado na minha pele. Cheguei em casa trêmula, sem fôlego, minhas pernas parecendo gelatina. Me joguei na cama, cobrindo-me da cabeça aos pés, ainda com o lampião apagado na mente, a imagem daquele rosto vazio. Meu marido chegou pouco tempo depois, suado e exausto, um pouco antes do sol nascer. O Fusquinha tinha furado o pneu bem longe da curva, e ele teve que voltar a pé para buscar ajuda, levando horas para conseguir socorro. Quando eu contei o que tinha visto, as palavras saíram emboladas pelo medo, mas ele me ouviu com um olhar de pavor, os olhos arregalados de quem já conhecia a lenda. Maria, ele disse, com a voz embargada, graças a Deus você não foi atrás dela. Essa é a loira da curva do rio. Ela é uma alma penada que não encontra descanso. Dizem que quem a vê e cede ao chamado dela, é levado para debaixo d'água, para fazer companhia a ela para sempre no leito frio do Jiquiriçá. Nunca mais cheguei perto daquela curva à noite, nem de dia se podia. O Fusquinha foi vendido logo depois, e meu marido arrumou outro jeito de ir pro vilarejo, preferia ir a pé por outro caminho do que passar por ali. A gente aprende a respeitar o que não entende, o que reside no invisível, no mundo dos mortos que se mistura com o dos vivos. E o rio Jiquiriçá, o rio Jiquiriçá guarda muitos segredos, e o dela, talvez, seja o mais assustador de todos, o mais gélido. Às vezes, em noites de lua cheia, quando o vento sopra forte das águas, juro que ouço um lamento distante, um choro que vem da direção da curva, que ecoa pelas serras, me lembrando daquela noite fatídica e da noiva de branco que ainda espera por companhia, acenando de sua morada aquática. Terceiro relato. Boa noite, moçada. Meu nome é Zé das Matas, mas por essas bandas, para quem me conhece de perto, sou só Zé. Essa história que eu vou contar para vocês não é de caçador mentiroso, não. Essa eu vivi na pele, senti o medo na alma, e ela me ensinou uma lição que carrego comigo até hoje. Aconteceu lá para as bandas do norte de Minas Gerais, bem na divisa com a Bahia, onde a mata ainda é virgem, as serras se perdem no horizonte e o povo, graças a Deus, ainda acredita em assombração e nas entidades da floresta, como o Curupira. Eu sou caçador desde menino, herdei o ofício do meu pai e do meu avô. Já vi de tudo nessa vida, onça pintada, veado campeiro, lobo-guará, cobra coral. A gente aprende a ler os sinais da natureza, a respeitar a bicharada. Mas o Curupira, o Curupira não é bicho, não. Ele é uma força, um guardião, uma entidade que impõe respeito. E encontrar com ele, meu amigo, não é brincadeira. É um teste para sua coragem, para sua humildade e para sua fé. Aconteceu numa tarde daquelas de estiagem braba, lá por meados de agosto, quando a gente não vê chuva por mais de mês, e a mata fica seca, amarelada, as folhas crocantes sob os pés, cada passo um barulho. Eu tava embrenhado na mata fechada, com a minha velha garrucha, atrás de uma capivara gorda que eu tinha avistado mais cedo perto de um riacho quase seco. Já era quase fim de tarde, o sol tava se pondo e a mata, que de dia é cheia de vida e cantoria, ficava cheia de sombras alongadas e de sons esquisitos, o estalo de galhos secos quebrando, o farfalhar de folhas secas, o pio melancólico da coruja que anuncia a noite. O ar era pesado, quase sem brisa, e eu sentia o cheiro de mato seco no ar. De repente, eu ouvi um assobio. Não era um assobio de gente chamando, nem o canto de um pássaro qualquer que eu conhecesse. Era um assobio comprido, melancólico, e ao mesmo tempo arrepiante, que ecoava por entre as árvores, parecendo vir de todo lado e de lugar nenhum ao mesmo tempo. E o pior, meu caro, as pegadas na terra, bem na minha frente, na trilha quase invisível que eu seguia, estavam viradas para trás. Os dedos do pé apontavam para a direção de onde eu vinha, como se alguém estivesse andando para frente, mas com os pés ao contrário. Meu coração pulou na boca e minha alma gelou. É o Curupira,
pensei, com a voz embargada, um pânico silencioso tomando conta de mim. As histórias que meu avô contava na beira do fogo, com a voz grave e os olhos fixos na fogueira, me vieram à mente como um raio. Dizem que ele é o protetor da floresta, um ser pequeno, com cabelos vermelhos como o fogo do inferno, e os pés virados para trás. Ele assobia para confundir e desencaminhar quem tenta caçar sem respeito, quem tira mais do que precisa da natureza, quem destrói a mata sem pensar nas consequências. Se ele te pega, te leva para o meio da mata mais densa, para um lugar onde ninguém nunca mais encontra, e você nunca mais é visto, vira parte da floresta, uma lembrança perdida. Eu tava com a velha garrucha na mão, mas tremi tanto que quase derrubei a arma no chão. Tentei seguir as pegadas, mas elas se multiplicavam, se misturavam, me levavam para direções diferentes, me enrolando num labirinto sem fim dentro daquele mato seco. O assobio ficava cada vez mais perto, mais agudo, às vezes parecia rir de mim, zombando da minha aflição e do meu desespero. Eu tentava me concentrar, tentava encontrar um caminho, mas o pânico começava a tomar conta do meu corpo e da minha mente. Minha cabeça girava, a visão embaçada. Eu estava perdido. Completamente e irremediavelmente perdido. O sol já tinha sumido por completo, e a escuridão da mata me engolia por inteiro, me envolvendo num manto de pavor. O assobio agora era um som constante, um martelo batendo na minha cabeça, me chamando para o desconhecido, para o abismo. Me sentei no chão, encostado num tronco seco e áspero, com as mãos na cabeça, tentando acalmar o coração que batia descompassado. O suor escorria pelo meu rosto, e o ar ao meu redor ficou pesado, denso, como se o próprio Curupira estivesse respirando perto de mim, sentindo meu medo. Senti um arrepio gélido percorrer todo o meu corpo, apesar do calor da noite. A única coisa que me veio à cabeça, naquele momento de desespero, foi o que meu avô sempre dizia, com a voz carregada de experiências: Zé, meu filho, quando o Curupira te assobiar, não olhe para trás, pelo amor de Deus, não responda ao assobio dele. Ele vai te enganar. Acenda um cigarro, mesmo que não fume, e jogue para ele, peça desculpa, mata e saia dali sem fazer barulho, sem olhar para trás, principalmente, sem correr. Mostre respeito, e ele te deixará ir. Eu, na época, nem fumava, mas por sorte, eu tinha um cigarro de palha guardado no bolso da camisa, um presente que meu pai tinha me dado e que eu guardava por apego. Com as mãos tremendo, acendi o cigarro com o isqueiro, tremendo tanto que quase deixei cair, e com toda a humildade que pude reunir na minha alma, joguei-o no chão, pedindo perdão à mata, ao Curupira, por ter entrado ali sem permissão, por ter tentado tirar mais do que a natureza me oferecia. Comecei a andar, devagar, um passo de cada vez, sem fazer barulho, sem olhar para trás um instante sequer, confiando apenas no instinto e seguindo a direção que o sol tinha assumido no horizonte, uma ligeira claridade que me guiava. O assobio foi diminuindo, se afastando, virando um eco distante, até sumir por completo na imensidão da noite. Senti um alívio tão grande que minhas pernas fraquejaram, e eu quase caí. Era como se um peso imenso tivesse sido tirado das minhas costas. Cheguei em casa só quando a lua já estava alta, mais branca que um prato de porcelana, suado, arranhado pelos espinhos da mata, com o coração ainda disparado no peito, sentindo o cheiro de mato seco e de medo. Minha mulher e meus filhos estavam em desespero, achando que eu tinha me perdido para sempre. Nunca mais fui caçar naquele pedaço de mata, nem me atrevo a entrar em qualquer floresta sem um profundo respeito pela natureza e pelo que ela guarda. O Curupira me ensinou, da pior maneira possível, que a natureza tem seus próprios guardiões, e que a gente precisa respeitar cada folha, cada galho, cada bicho. É um ensinamento que carrego comigo até hoje, e que passo para os meus netos, alertando sobre os perigos e os mistérios que se escondem na floresta. O sertão tem seus mistérios, suas lendas que ganham vida nas noites escuras. E o Curupira, para mim, não é só uma lenda. Ele é a voz da floresta, o guardião que nos lembra que somos apenas visitantes, e que a natureza exige respeito, um respeito que pode custar a própria vida. Se um dia você ouvir um assobio na mata, um assobio que parece te chamar, não olhe para trás, não responda. E lembre-se do Zé das Matas e do seu encontro com o assobio enganador. Quarto relato.
Meu nome é Ana Carolina, mas desde pequena todo mundo me chama só de Ana. Essa história que vou contar para vocês aconteceu quando eu tinha uns 7 anos, e juro que até hoje, de vez em quando, ela me causa uns pesadelos que me acordam suada no meio da noite. Aconteceu numa fazenda antiga, muito antiga mesmo, lá no interior de Goiás, que o povo chamava de Fazenda do Carcará. Essa propriedade já tinha sido de umas famílias muito ricas de fazendeiros, mas por algum motivo que nunca entendi direito, eles simplesmente a abandonaram de uma hora para outra, deixando tudo para trás. A casa principal era enorme, daquelas com paredes grossas de adobe, cheia de quartos vazios, corredores compridos que pareciam não ter fim, e com um sótão que, de todas as áreas da casa, meus pais nos proibiram veementemente de entrar. Minha mãe sempre dizia que o sótão era perigoso, cheio de morcegos, teias de aranha e muita poeira. Ela falava que era um lugar de guardados antigos, de coisas que não serviam mais. Mas o olhar dela, quando falava sobre o sótão, era diferente. Não era só um olhar de preocupação com a sujeira ou com a segurança. Era um olhar de apreensão, um medo velado, como se ela soubesse que aquele lugar escondia algo mais, algo que ela não queria que a gente descobrisse. Mas criança é curiosa, né? E meu irmão mais velho, o Pedro, que tinha uns 9 anos na época, era ainda mais. Ele era o aventureiro da casa, sempre procurando uma brecha nas regras. Um dia, meus pais saíram para a cidade, resolvendo os assuntos que demorariam o dia inteiro. Dona Zefa, a empregada, estava na cozinha, ocupada com o almoço. Pedro e eu aproveitamos a oportunidade que nos parecia única. Ele tinha descoberto um jeito de destrancar a porta do sótão, que era apenas escorada por uma tábua velha. Com um ar de aventura e um medo gostoso no estômago, daqueles que a gente sente quando vai fazer algo proibido, subimos as escadas de madeira rangentes, que pareciam chorar a cada passo, e abrimos a porta. Lá dentro, o ar era abafado, pesado, e carregado com um cheiro indescritível de coisa antiga, de mofo, de madeira velha e de tempo parado. A única luz que entrava era de uma pequena clarabóia empoeirada, que mal iluminava o ambiente. No meio de móveis cobertos com lençóis brancos que pareciam fantasmas, caixas empilhadas que iam até o teto e panos velhos, encontramos uma caixa de madeira escura, ornamentada com desenhos entalhados, quase escondida atrás de um baú empoeirado. Pedro abriu com um pouco de dificuldade, forçando a tampa, e lá dentro, envolta num pano de seda amarelado e poído pelo tempo, estava ela. Uma boneca. Ela era linda, de porcelana fina, com um vestido de renda branca, tão delicado que parecia feito de teia de aranha. Os olhos eram de vidro azul claro, e os cabelos, cachos loiros bem modelados, pareciam ter sido feitos de fios de ouro. Mas ao mesmo tempo, tinha algo nela que me dava um calafrio, um pressentimento ruim, uma sensação estranha. Ela parecia real demais. Os olhos de vidro, mesmo sendo inanimados, pareciam me seguir, e o sorriso pintado no rosto de porcelana era fixo, quase zombeteiro, como se ela soubesse de algo que eu não sabia. Pedro achou ela bonita, e me entregou, dizendo com um sorriso no rosto, "É sua, Ana. Achado não é roubado." Levei a boneca para o meu quarto, chamei ela de Lilian, um nome que me veio à cabeça na hora, e comecei a brincar com ela. No início, era divertido. Eu a vestia, penteava os cabelos, conversava com ela. Mas logo nas primeiras noites, as coisas estranhas começaram a acontecer, e a diversão se transformou em terror. Eu acordava no meio da noite, num frio que não era da temperatura do quarto, um frio que me parecia vir de dentro das paredes, e a boneca estava sentada na ponta da minha cama, olhando para mim. Seus olhos de vidro pareciam brilhar na escuridão, e eu jurava ouvir um sussurro, uma risadinha infantil e gélida vindo dela, ecoando no silêncio do quarto. Eu a colocava numa cadeira distante, perto da janela. De manhã, ela estava na minha escrivaninha. Eu tentava trancar ela no armário, escondida entre as roupas, e acordava com ela deitada ao meu lado, debaixo do cobertor, com o olhar fixo em mim. Comecei a ter pesadelos horríveis com a boneca. Neles, ela me chamava para brincar em lugares escuros da fazenda, me puxava para buracos sem fundo, me arrastava para dentro de túneis de terra. Às vezes, eu ouvia a risadinha dela vinda do canto do quarto, ou de debaixo da cama, mesmo quando ela não estava lá,
e a sensação de estar sendo observada era constante, sufocante, como se a presença dela estivesse em todo lugar. Eu não conseguia mais dormir em paz. Contei para minha mãe, chorando, o que estava acontecendo. Ela tentou me acalmar, disse que era coisa da minha cabeça, que eu estava assustada com a casa nova e com as histórias antigas que a dona Zefa, nossa empregada, contava. Ela tentava racionalizar, mas eu sabia que não era imaginação. O Pedro também começou a ficar estranho, mais calado, pálido, com olheiras profundas, e dizia que estava com medo de dormir no quarto dele. Até que uma noite, o que eu mais temia aconteceu com ele. A boneca apareceu na cama do meu irmão. Ele acordou gritando, em pânico, um grito agudo que me fez pular da cama. Quando minha mãe acendeu a luz, a boneca estava lá, deitada no travesseiro dele, com um vestido de renda rasgado em um dos braços e um arranhão profundo no rosto de porcelana, um risco escuro que parecia uma lágrima vermelha escorrendo do olho. Meu irmão jurou, com os olhos arregalados de puro terror, que sentiu uma mãozinha gelada puxando o cabelo dele e um peso sobre seu peito. Minha mãe, ao ver aquilo, ficou branca como um fantasma, paralisada por um instante. O olhar dela mudou de apreensão para puro terror. Ela não disse uma palavra sequer, mas pegou a boneca com as mãos tremendo, como se fosse um bicho peçonhento, e levou-a de volta pro sótão. Trancou a porta com uma corrente e um cadeado grosso, e jogou a chave em um canto qualquer da casa, sem querer saber onde ela foi parar. Depois daquele dia, nunca mais se tocou no assunto da boneca em casa. No dia seguinte, minha mãe, sem hesitar, contratou o padre Francisco, da cidade vizinha, para benzer a casa toda. O padre demorou horas no sótão, rezando e jogando água benta. Nós, crianças, ficamos na sala, ouvindo os murmúrios das rezas e os barulhos estranhos que vinham de lá de cima, como se algo estivesse sendo contido à força, debatendo-se. Depois disso, as coisas se acalmaram. Nunca mais vimos a boneca Lilian. A porta do sótão permaneceu trancada, com o cadeado enferrujando, e ninguém mais ousou abri-la ou mesmo se aproximar dela. Meus pais nunca me contaram o que o padre disse, ou o que realmente aconteceu naquele sótão. Mas a gente nunca mais voltou para lá, e o silêncio da casa, depois daquele dia, parecia mais pesado, mais observador. E até hoje, quando passo por perto daquela casa antiga, ouço um rangido de tábuas que parece uma risadinha, e sinto um arrepio e a sensação inconfundível de que, mesmo trancada no escuro e empoeirado sótão, a boneca da fazenda velha do Carcará ainda está observando, e talvez, esperando por alguém para brincar, para sempre. Essas histórias que ouvi e vivi ainda me assombram. O sertão guarda segredos, e nem todo silêncio vem da paz. Às vezes, é só o medo se escondendo nas frestas. Se você tem um relato sobrenatural do interior do Brasil, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, no Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sino. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz.